Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Malaquias Neto, seja bem-vindo a mais um episódio do Malacast, seu podcast semanal aqui no YouTube, toda quinta ao meio-dia. A gente está com convidados especialíssimos e hoje não ia ser diferente. Eu estou aqui com Fábio Arruda. Cara, obrigado por ter vindo, aceitado esse convite. Faz um tempo que eu queria falar contigo, que a gente tenta agendar isso aqui, né, bicho? Para mim é um prazer, um momento muito legal de estar aqui. E participando desse momento aqui do início desse podcast, que é bem legal, tenho acompanhado, parabéns. Cara, brigadão. Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Vamos trocar essa ideia, mas primeiro eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, ativar o sininho para receber notificação toda vida que a gente postar episódio novo. A gente também está postando nossos cortes lá no Instagram e no TikTok com o @MalacastOficial. Cortes especiais, específicos dessa conversa e de muitos outros papos legais que a gente teve, vai estar sendo postado lá e já tem muita coisa lá. Então, se inscreve no canal e segue lá as redes sociais, Instagram e TikTok também. Esse local que eu estou gravando aqui é o Take 3 Studio. É um estúdio de podcast aqui em Fortaleza, que se você tiver interesse em criar o seu próprio podcast e não tiver um local, procura a gente lá no @Take 3 StudioCast no Instagram, que a gente vai te receber com muito carinho. Mas, Fábiozão, como é que você tá, cara? Porra, eu tô bem pra caramba, cara. Assim, tá vindo de uma sequência aí de trabalhos, de viagens. Pois é, eu acho assim, esse último ano pra gente foi muito especial. Eu acho que foi o ano, assim, que nós mais viajamos. Eu falo nós, né, até pra galera que não conhece. Sou eu e a Viviane, minha esposa, né, minha companheira, que também tá no audiovisual. Enfim, trabalhamos juntos, somos sócios numa produtora, né, que é a Barong. Enfim, né, mas voltando, nós viajamos bastante, sabe, assim, foi um ano muito produtivo, foi bem legal. Eu venho te acompanhando há algum tempo, né, a gente se conheceu acho que em 2021, se eu não me engano, né? Por aí, e fruto aí, da pandemia, acho. Exatamente, né? cara. E aí de lá pra cá eu venho acompanhando e vi que você fez muita viagem aqui pelo Brasil ano passado. Como é que foi essa experiência, cara, de viajar aqui? E eu vi que você estava em locais bem distantes, assim, bem entrando assim nos interiores, gravando, fazendo documentários. Foi legal porque, né, a gente brinca com essa coisa da pandemia no sentido de realmente ter sido um momento muito diferenciado, né, acho que para todo mundo, né, e então a gente tem um histórico de viagens, né, no Brasil, mas também fora do Brasil. E aí, com essa questão da pandemia e dos aviões e das restrições em alguns países, e a gente sempre vai para alguns países bem distantes e pequenos, a gente tomou uma decisão de vamos aproveitar e rodar mais pelo Brasil. A gente já conhecia algumas coisas, mas aquela coisa de avião, vai até algum local, aluga um carro, faz um rolê, faz um trampo, volta. E aí a gente resolveu realmente mergulhar, assim, pegar, né? Mergulhar nas estradas, né? Pegar um carro, montar uma produtora toda dentro de um carro, né? Tem tudo lá dentro que a gente precisa, né, para produzir. E teve coincidências boas ou situações boas de os clientes irem aparecendo e se conectando. Então, quando a gente viu, ano passado foi só para tu ter uma ideia, de outubro, novembro, por aí, a gente fez 11 estados. Tem uma noção de quantos quilômetros rodados em 2022? Tem porque a gente marca no carro, né? Então, nós rodamos exatamente 42 mil quilômetros no ano passado, de janeiro. Na verdade, a gente começou a viajar em fevereiro. De fevereiro a dezembro, nós rodamos 42 mil quilômetros. Mais uma viagem que a gente foi para o Chile, que eu aluguei um motorhome e andamos mais 5 mil quilômetros esse ano. Então, esse ano foi um ano muito especial, foi muito legal. E, Fabão, eu te acompanho há algum tempo no canal do YouTube. Tem um vídeo lá bem interessante onde você conta um pouquinho da sua trajetória. Queria que você me falasse de forma assim mais sintética como é que você foi cair no audiovisual, na fotografia, como é que iniciou essa paixão? Você já vinha de um lar criativo, já era uma criança criativa, já gostava de fotografia, ou foi uma coisa que veio se desenvolvendo com o passar dos anos? Tá, acho legal essa história, bem curiosa, então eu já começo rindo, né? Então, bom, acho que até para situar, eu tenho 53 anos, né? Cara, eu vou lhe dizer coisa, não parece não, viu? Mas tem um orgulho, cara, assim, de estar chegando nessa idade, olhar e, poxa, quanta coisa massa a gente consegue fazer em uma vida que, né, bem relativamente rápida. Sim. Então, eu costumo dizer assim que a primeira década profissional, eu chamo de primeira década profissional na minha cabeça, né?
entre os 20 e os 30 anos, que a gente começa ali a trabalhar mesmo, que a gente tem muita energia, que você faz coisas que hoje, quando você chega em 53, diz, caramba, eu não faço mais aquilo de novo, tá ligado? Então, é o velho do máquina mortífera, né? Tô velho demais para isso. É tipo isso, cara. Então, mas foi legal viver e saber que eu usei bem aquela energia. Eu sei que tu tem um público aqui, muito da galera do audiovisual, que está aí meio na produção, que eu acho que está nessa faixa etária de 20 e 30, né, cara? É a época que a gente tem mais energia. Então, essa primeira década eu usei para estudar e trabalhar com informática. Na época era chamado de informática. Que ano era isso? Né? Nós estamos falando em 1990. Caramba! 80. Isso. Isso aí foi para a internet, né? Praticamente. Não existia internet, cara. Não existia. Para você ter uma ideia, eu estudei programação em COBOL. Ninguém bota no Google para entender o que é isso, né? E depois, isso na época os computadores não tinham microcomputador, né? Eram mais computadores grandes, mas aí depois veio o micro. Então eu vivi nessa primeira década a chegada do Windows, por exemplo, que é uma coisa... Imagina, você só tinha letrinha na tela, de repente você vem com imagem, fotografia. E toda a evolução eu vivi muito de perto. Impressora laser, CD, né? Nossa, quando o CD chegou. Então isso eu fui vivendo ali entre os 20 e 30, mas sabendo, indo buscar. Então realmente trabalhando, sabe, 24 horas por dia, se possível fosse, final de semana. Então não tinha tempo para... Eu não me dei muito tempo, assim. Então foi uma época que eu curti muito pouco e trabalhei muito e estudei muito. Tu era aquele cara curioso da tecnologia? Era. E era aquele cara que ia atrás de buscar, porque não se tinha, imagina, não tinha internet. Então teve uma época que eu comecei a trabalhar com BBS. Nossa, bota no Google, porque é muito louco essa história. Antes de tudo, antes de ter internet, tudo, existia o que se chamava de BBS, onde as pessoas, alguns malucos tinham os computadores e botavam 2 linhas telefônicas em casa, aquela época que o telefone encostava no modem, você vê isso hoje em filme antigo, né? Para conversar com outros computadores, né? Então a BBS era tipo como se fosse uma internet antiga, em que alguns caras que tinham grana e tinham bons computadores na época, né? Bons computadores, e tinham condição de botar 2, 3 linhas telefônicas. Ele pegava o seu computador, ligava nessas linhas telefônicas e dizia assim, né? Na época muito por e-mail, né? E-mail já existia. Galera, quem quiser pegar informação de alguma coisa está aqui, sobre game, tudo isso que a gente tem hoje, filme, música, e aí você tinha que ligar o teu telefone na tua casa, do teu computador, para esse número que podia ser atendido ou podia estar ocupado. Se tivesse, né, se não tivesse ocupado, você entrava no sistema dele, tudo letrinha, não tinha desenho, não tinha nada. Então eu vivi um pouco isso, né? Então quem quiser, tiver mais curiosidade, bota no Google. Tipo, aí. Cada um tinha como se fosse um mini servidor e colocava armazenava informações e compartilhava. E aí tinha um cara de São Paulo, tinha outro cara, um maluco de não sei onde. E aqui no Ceará tinha um Barreto, que era um cara de informática muito bom, ele montou a BBS dele. E aí eu fui parceiro, que eu fui trabalhar com ele, cuidando da área de educação, que era uma área que eu conhecia bem. Enfim, então toda essa evolução que a gente vê hoje, então a internet, quando a internet chegou, né, comercialmente, antes eu já tinha acesso à internet sem ser a internet que só tinha na universidade, que era basicamente letrinhas, como a gente vê em filmes da NASA, né, aquela coisa. Então quando veio essa internet gráfica, né, com www e tal, então eu fui vivendo isso então, nessa curiosidade, fui indo atrás das coisas, não tinha muito como estudar livros, tinha que ir à biblioteca, às vezes era em inglês, muita dificuldade. Mas, enfim, chegando à tua pergunta, porque eu fico lembrando e realmente viajo. É assim mesmo, cara. Realmente viajo. Eu tô muito entregue, tô falando assim, eu imagino... me vem logo na cabeça aquele primeiro filme do Matrix, né? O Neo em casa, com a tela preta, os númerozinhos verdes, ele se comunicando com outros locais. É aquilo lá. E assim, eu acho legal essas histórias, galera, porque quando você... Na verdade, eu acho que a sua vida é feita de histórias. Eu acho que isso é a coisa mais importante que você pode construir na sua vida. São histórias. E aí, quando elas são legais, e quando elas são sinceras, e elas são verdadeiras, o sucesso ali é uma consequência, né? Os trampos vão vir, as coisas vão acontecer, porque você está fazendo boas histórias. Então, mas chegando à tua pergunta mesmo, foi o seguinte, quando, né, eu falei em primeira década, perto dos 30 anos, cara, eu sofri um assalto e sofri um acidente, assim, foi uma coisa... tipo uma semana na Praia do Futuro, com a arma, né? Levaram, na época tinha notebook. Antes do ano 2000, cara, eu já andava com um notebook, um telefone celular da Motorola
e eu já conectava a internet de qualquer lugar que o celular pegava, cara, entendeu? Gastava uma grana, mas eu conseguia estar mandando coisas por telefone celular na época, né? Isso aí era tecnologia de ponta na época, né? Era. Então, cara, e aí eu fui assaltado com os caras armados lá na Praia do Futuro, e aí roubaram tudo, toda essa tecnologia toda que eu tinha, toda essa parada, tudo que eu tinha de bem foi embora, saca? E eu achava que eu ia morrer ali, porque os caras revolvam aquela tensão de... Só fui assaltado uma vez na minha vida, foi essa. Não tem outra história para contar de violência que não seja essa. Porém, ela mudou minha vida. E pouco tempo depois eu capotei um carro, né? Caramba, bicho. E aí, quando isso acontece, cara, eu não sou um cara religioso, enfim, mas sou um cara espiritual, assim, ou sei lá, gosto de avaliar algumas coisas, né? Algumas convergências, coincidências da vida, não sei. E aí me veio, na época, a sensação, caramba, se eu tivesse morrido, o que é que eu não teria, assim, o que é que eu teria perdido de alguma coisa que eu gosto muito de fazer que eu não teria feito, eu não teria conquistado, enfim. E a resposta foi viajar. Aí é onde eu te falo que toda a minha história de vida está em um desejo de viajar. Que eu tinha, sim, quando criança, talvez, mas foi totalmente suprimida pela necessidade de correr atrás de grana, né? Eu venho de periferia, eu não tinha grana, não tenho um pai. Então foi uma coisa assim, eu tive que fazer minha grana. Eu vendi, 14 anos, eu levava salada de fruta para vender na Praia do Futuro, tá ligado? Assim, para ganhar uma grana, pintei camisa. Então eu estava nos corre como toda essa galera tá aí, sem saber o que morando só com a minha mãe, mas também sem grana, aquele aperreio, né? E querendo as coisas, né? Você quer roupa, depois você quer um carro, depois, né? Você quer a parada. Sim. E aí eu encontrei, a informática me deu isso, porque aí eu comecei a estudar, comecei emprego, ganhei grana, comprei carro, comprei apartamento, então eu tava, entre os 20 e 30 eu estava de boa. Tu era aquele cara workaholiczão, que só vivia para o trabalho. Exato, essa era a expressão, workaholic, eu aprendi depois, né, que era um viciado em trabalho, eu era esse cara. Então tinha grana, comprei carro, enfim. E tudo foi, né, nesse assalto e nessa capotagem. E aí ali entre os 20 e os 30 eu resolvi mudar, seria o que hoje a galera chama de burnout, né? Essa história toda. Sim. Na época não se tinha nome para isso, não. Assim, na verdade, era ou tu fica no sistema ou tu sai dele. E aí eu disse, eu quero sair, eu quero viver outra história. E aí, mas o que eu vou fazer? Eu já tinha conquistado uma série de coisas, já tinha tido uma percepção de business, eu já sabia fazer negócio, já tinha empresa de informática e tal, já tinha tido... Então, assim, eu sou doido, mas eu não sou maluco de sair. Então, eu fiz uma história, eu fui preparando uma transição, que levou uns 2 anos, 3 anos, para transitar para a minha próxima profissão, que eu escolhi, fotógrafo. Nada de audiovisual, fotógrafo. Porque eu naquele momento, com 27, 28, 29 anos, talvez, eu achei que a fotografia fosse aquilo que me levasse a conhecer o mundo. Pode crer. Disse, cara, isso aqui vai me levar. Não deve ser fácil não, mas vamos ver. Isso, né, enfim, perto dos 30 anos. Então, passado 20 e tantos anos, eu tenho a maior satisfação de dizer, deu certo. Tu entrou na fotografia porque queria viajar muito, ou a fotografia foi uma consequência da vontade de viajar? Foi uma consequência. Eu queria um emprego que me fizesse viajar. Olha, inocente também, né? Como se fotógrafo, mas eu tinha essa, sei lá, inocência mesmo de achar que com a fotografia eu ia conseguir trabalho para viajar o mundo. Essa era a inocência, a boa inocência, essa inocência me fez bem. Porque, por ser inocente, eu acreditei que daria certo. Se eu fosse raciocinar um pouquinho, eu tinha visto que não dá certo isso aí. É melhor você ser piloto de avião, tu viaja o mundo todo. Mas eu queria o prazer de estar conhecendo os lugares. Não queria só viajar para o mundo, eu queria ver coisas que poucas pessoas tinham a possibilidade de ter ido ver. E o lance da fotografia também deve ser muito por tu poder retratar o teu olhar daquela experiência, não é isso? Pronto, aí veio essa consequência que é legal. A vontade de fazer com que outras pessoas vissem aquilo que eu estava vendo. Tipo isso, tá ligado? Assim, então, compartilhar aquele teu olhar, né? E dizer, caramba, ou então dizer assim, macho, olha que lugar lindo, tem bem aqui em Guaramiranga e tudo daqui nunca foi. Tipo isso. Pode crer. Porque eu comecei a ver, cara, que não era só eu que não viajava, né? As pessoas não viajam, não tinham essa... Hoje talvez um pouco mais, porque as coisas eu acho que estão mais fáceis e tal.
Mas as pessoas não viajavam. Caramba, as pessoas estão perdendo possibilidade de ter experiência, conhecer lugares. Pô, tu não tem vontade de conhecer uma cachoeira tal, ou sei lá, ou um vulcão, ou ver um bicho tal. Caralho, você vê um leão na tua frente, véio, tu não tem essa vontade, não. Eu lembro que quando eu era criança e adolescente, até sair do seu bairro já era uma coisa assim que não era rotineira, era uma coisa bem esporádica. Uma vez ou outra, você saía do seu bairro. Imagine você ir para um outro município conhecer um espaço. Agora isso é muito cultural também da gente, né? Assim, na minha família não tem ninguém que tenha sido referência para mim nesse sentido. Então não tem ninguém que viaja, ninguém que não fugiu do convencional de emprego, casa, né? Família, filhos e pronto. A ruptura começou contigo aí. Assim, a ruptura no meu ciclo de amizades e, enfim, meu ciclo social de emprego, de trabalho. E como é que as pessoas encararam, as pessoas ao teu redor encararam essa tua mudança nessa época? Foram várias, né, de várias formas diferentes, dependendo de quem era a pessoa, né? Tipo, eu sou, acho que até hoje, considerado um maluco. Um maluco, largou tudo e tal. Só que, e eu acho que até hoje também não sou compreendido por muita gente. Mas os meus amigos, aquela galera mais que entendeu, pô, muito legal, cara. As pessoas elas percebem hoje, vendo tudo que aconteceu, né? Às vezes brinco dizendo que sei lá, é uma coisa meio de referência, entendeu? Você pode ter uma disruptura dessa e dar certo. E eu acho que na hora que você toma uma decisão dessa, cara, não tem como dar errado. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, pode não ser com aquele assunto inicial, né? Não, vou fazer isso, mas você, rapaz, não era isso não, era isso aqui. Só que para você descobrir, você tem que ir indo, errando. Então eu fiz coisa pra caramba para poder... porque como que aí beleza, eu entrei na fotografia, né, nessa segunda década, para acompanhar o teu raciocínio histórico. Então o audiovisual veio junto com a tecnologia quando as câmeras começaram a filmar, as câmeras fotográficas, né? Que até então, para você filmar, era aquele trambolhão aqui, grandão. Era caríssimo. E aí era assim, eu, ao estudar fotografia, entrar na área, obviamente, todo mundo que entra, fui atrás de qualidade. Quando tu começou na fotografia, tu fez essa transição, já existia o digital ou tu ainda fotografava com filme? Não, eu não tenho uma história com filme, isso é uma realidade. É uma falta de poesia na minha vida. Às vezes eu falo isso em palestras, assim, eu não tenho aquela história bonita. Gostaria muito de ter, que ganhei uma câmera com 10 anos de idade, meu pai, saca? Eu não tenho isso, eu não tenho... Assim, para mim essa foi a realidade. Então, o que aconteceu, cara? Por que a fotografia também? Até para... Como tu falou, né, tu perguntou, e eu estava colocando que tudo que era novidade, eu ia atrás de ter acesso. Então, né, falei do CD, das impressoras a laser, um monitor colorido, velho. Caramba! Monitor colorido, velho. Olha só, a gente tinha um monitor só que preto com letrinhas verdes, né? Tinha uma variação, às vezes tinha outros com letrinha laranja, tá? E aí vieram os primeiros monitores VGA. Olha onde é que eu tá. VGA, né? Hoje já tem um X aqui. Quem nem sabe o que é VGA. Mas nem onde é que está hoje em resolução, né? Só que o primeiro que eu tive acesso, eu trabalhava no Colégio Cristos na época, era um preto e branco. Então, ele tinha, tipo, 256 tons de cinza. 256 tons de cinza. Quando a gente viu uma fotografia... Isso eu vi uma fotografia pela primeira vez, nem sonhava em ser fotógrafo, mas na tela do computador. E chamava pessoas para ver. Era um laboratório de informática, todo mundo... Pai, olha como é que é uma fotografia no computador feita só por pontos e tal. Então, para mim, quando a fotografia digital nasceu, né, eu logo fui tendo equipamentos. Tenho hoje a minha primeira câmera Olympus digital, ela tem menos de 1 megapixel, né, então ela foi foi a minha primeira câmera digital, mas assim, ainda trabalhando com informática, não tinha pretensão com fotografia nenhuma. Era uma tecnologia, então eu comecei a dominar essa tecnologia. Dessa câmera digital. E aí fui passando para outras, né? Fui indo outras, aí fui evoluindo. Na época a Kodak estava bem, e aí é engraçado ver como as marcas, né, foram ou não foram, né? Então essa era um Olympus, depois eu passei por uma Kodak, aí depois eu passei por uma Nikon, mas tudo digital. Passei por uma Sony, com uma lente grande, com equivalente a
uma 300, mas as câmeras diziam assim, zoom 30x. Zoom totalmente digital nessa época, né? Mas era não, essa tinha uma ótica bacana, que o corpo dela era bem esticado, era uma Sony, foi uma das quase últimas câmeras digitais que eu tive, antes de passar para DSLR, porque nessa época não tinha DSLR. Tu pegou a virada, né? Eu peguei a virada no sentido da popularização da câmera. Então, em algum momento, a Canon era bem apagada nessa área de digital, né? A Sony estava bem com a Cybershot, todo mundo tinha uma câmerazinha, né? Que hoje é a função do celular, né? Aquela camereta que você bate foto. A Sony investiu muito nisso. E aí a Canon ficou meio perdendo espaço, e de repente a Canon lançou a primeira câmera de entrada, que foi a 300D, né, que depois criou o nome de Rebel, né, dependendo do país ela era chamada com outro nome. Eu comprei essa câmera em Singapura, e aí já começa as histórias de viagem, né, já em 2003. Nessa época tu tava com qual câmera lá? Nessa época, é muita história. A minha última câmera tinha sido uma Nikon Coolpix. Lembro dela. Eu lembro dessa aí. Já com 5.2 megapixels, isso já era, mas... E aí, cara, rolou... E aí foi quando eu falei da transição, né, da vida, né? Rolou uma oportunidade de ir para o Sudeste Asiático. Eu tinha dois colegas... Quando tu fala assim, rolou uma oportunidade de ir para o Sudeste Asiático, eu fico imaginando como é que rolou uma oportunidade de ir para o Sudeste Asiático nessa época. Pois é muito doido isso, né? Não tinha internet, tinha Google Maps, tinha nada. Cara, enfim, nessa coisa já de conhecer pessoas, e eu conheci dois caras que não se conheciam, né? Isso trocava na época só e-mail. E aí, né, rolou ali uma amizade, e aí os três, mas assim, os dois, eu era mais de... Nunca tinha viajado, então era bem cru ainda. E os caras começaram a discutir, né, a planejar uma viagem para o Sudeste Asiático. E aí eu ficava, cara, eu quero ir também. Meu irmão, preciso ir para essa viagem, Aí fomos ver custo de passagem, não sei o quê, cara. Aí eu vendi todo o pouco equipamento fotográfico que eu tinha, que era essa Coolpix, aí ela tinha uns adaptadores, você botava um filtrozinho. Eu já tinha... gadgets. Já tinha tentado entender que você precisava investir em algumas coisinhas a mais, né, assim, além da câmera, né. E aí eu vendi, peguei a grana que não era muito, vendi um carro, vendi outras coisas que eu tinha, trabalhei pra caramba nesse ano, comprei dólar e me enfiei nessa viagem com essa galera, entendeu? Caramba. E aí eu fui, isso eu tinha 33 anos, então já tinha 30 anos, entendeu? Mas não sabia nada de fotografia. E aí na época a Sony, isso é muito doido para quem quiser entender a história digital, a Sony ia lançar uma câmera, já tinha anunciado, a gente via pela internet, F8, alguma coisa parecida, era uma câmera que tinha uma lentezinha já bem grandinha, era uma 20-200, 2.8, e um corpinho meio quadrado. Ela era bem feinha, assim, ela fazia um desenho, curioso, assim. Se a galera botar aí, acho que é F8, e era uma mirrorless, na época não se chamava de mirrorless. Já tinha câmera sem espelho, já? As câmeras digitais da Sony já eram tudo sem espelho, né? A Cybershot. Então ela tinha encorpado Que hoje eu digo assim, porque hoje as mirrorless são as campeãs, né? Pois hoje mas não eram. Então, para você ter uma ideia do que era uma mirrorless, eu comecei a fotografar surf, né? E aí, com a Sony, com essa lente, tipo uma 300, era uma câmera boa, uma câmera cara para a época. Era tipo uma top da Sony. Mas, por exemplo, na hora que o surfista descia na onda, que faz a cavada, que a gente chama para fazer a manobra, eu apertava o botão aqui embaixo. Porque eu sabia que a foto ia... Porque ela era lenta. Ela tinha um lagzinho, né? O que mudou nas mirrorless de hoje é que as bichas ficaram foda, entendeu? Mas era lento, então as câmeras eram essas, eram mito. Então estava todo mundo meio que olhando para a Sony aqui é o negócio. E aí quando eu cheguei em Singapura é um paizinho no Sudeste Asiático, né? Uma ilhazinha pequena, mas muito rica e muito desenvolvida. E tudo que sai de tecnologia, Japão, não sei, vai tudo para lá. Lá é um hub comercial. É muito em filme de pirata. Porque é uma ilha, né? Quem for ver lá, fica entre Indonésia, em cima fica Malásia. Depois eu fui conhecer toda essa história. Mas eu fui para lá com 5 dias de antecedência para poder comprar essa câmera da Sony. Eu fui na minha cabeça, estudei por internet. E quando eu cheguei lá, eu tinha uma passagem de 5 dias para a ilha de Bali, na Indonésia.
e a câmera não chegava. Foi lançada, mas não chegou. Só ia chegar na outra semana. E aí ou eu ia sem câmera, estava sem nada, ou eu comprava outra. Aí na hora de comprar outra, um cara me ofereceu essa da Canon. E aí, olha só, ela vinha com a lente 18-55, que eu nunca tinha trocado na minha vida, nunca. Intercambiável. E vinha com a 75-300. Era um kitzinho que um coreano lá me empurrou goela abaixo, até querendo vender e tal. Tipo o Paraguai ali, o cara lá é tipo essa venda muito agressiva, né? Muito cara querendo vender tudo, né? Mas eu nunca tinha mexido, eu levei 3 dias para tomar essa decisão, cara. Eu ia lá na loja, olhava e voltava pro hotel. E aí eu resolvi comprar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Daí eu essa câmera ela já estava fora da tua zona de conforto, que tu já tinha pesquisado, exatamente. Já meio que já tinha, quem sabe, até lido manual, alguma coisa do tipo. Eu comprei essa câmera com uma tristeza profunda. Eu quase choro, porque eu tinha que tomar essa decisão, porque eu ia para Bali. Bali é uma ilha na Indonésia, cara, que eu acho que nem todo mundo sonha em conhecer, porque é um nome bem específico, eu não sabia nem porquê e tal, etc. E era um lugar que eu disse, cara, eu ia para esse lugar, eu começando a fotografar. É aquela ilha que tem o dragão de Komodo, essas coisas? Não. O dragão de Komodo é outra ilha, que chama Komodo. Indonésia tem 14 mil ilhas, é o maior arquipélago, é um país que tem, né, quase 15 mil ilhas. Komodo é uma dessas ilhas. Bali é outra dessas ilhas. Pode crer. Flores... Cada ilha tem sua peculiaridade. Tem seu nome, e algumas peculiaridades, às vezes é na geografia, na botânica ou na biologia, e às vezes é na religião. Pode crer. Como Bali, que é uma ilha hindu. E é um lugar, né, de sonho, né? Todo mundo quer conhecer Bali e tudo. E aí, quando eu digo que foi uma tristeza profunda, porque o que eu tinha idealizado era comprar essa câmera e ir para Bali. Só que não tinha essa câmera, tive que comprar outra, só que a outra... que ninguém falava muito, virou a tendência, que a partir daí vieram as DSL Canon, que aí veio as 300D, a 400D, a 500D, aí veio aí teve a 10D, 20, 30, 40, 50. Até 80, então aí eu tive quase todas, eu tive a 10, a 20 eu não tive a 30, tive a 40, tive a 50, aí da 50 eu passei para a 7D, né, então eu vivi isso, só que tudo isso começou lá naquele dia que eu resolvi comprar essa câmera, sabe? Entrou nesse universo da DSLR. Que eu não sabia nem o que era, diga-se passagem. Assim, na época, então, para mim... quando tu teve a tua primeira full frame, que tu viu aquele sensor grandão... Nossa, tu é louco. Porque foi nessa época que tu falou 7D, né? Acho que pouco tempo depois lançaram a 5D. A 5D, E aí veio toda isso que a gente conhece hoje, né? Veio a partir daí. E aí a Sony... É engraçado, eu fico imaginando esses empresários nessas mesas, né, da Sony, da Canon, né, quem decide tomar essas estratégias. Tipo, né? Assim, essa década vai ser minha, a próxima vai ser sua. Vamos lançar uma câmera assim e tal. E aí, enfim, a Sony voltou, né? Digo voltou porque realmente ela que vendia mais, né, na época da Cybershot, eu acho e tal. E ela voltou com as mirrorless, que no começo, né, acho que não sei se você participou disso, muita gente achava, não, é uma câmera lenta, ainda falar disso por conta dessa origem lá que eu te falei, né, eu tive mirrorless lá no começo dos anos 2000. Porque assim, a DSLR, o medo que se instaurava sobre a DSLR era a contagem de cliques. Vai ter uma contagem, uma época específica, que a contagem de cliques da 5D ou da 70D, da 60D, desculpa, vai morrer. E aí a câmera vai ficar inutilizável, vai ter que trocar sensor, e trocar sensor é o preço da câmera. Aí veio as mirrorless, e aí o lance da mirrorless é assim, não tem contagem de clique, porque é tudo digital. Aí não, mas aí não faz sentido, cadê a... Não, o viewfinder dela, você não está vendo a realidade, porque ela não tem espelho. Então, é uma digitalização do sensor que joga para aquele viewfinder que você olha. Então, os puristas, né, falavam muito, então eu não como é que eu vou... Eu não vou verdade, né? Não vou ver a verdade. Não faz sentido eu trocar aqui a minha DSLR, que eu vejo tudo pelo mirrorless, que é uma parada digital. Sendo que hoje em dia, né, cara... Então, eu vi essas coisas acontecendo em várias épocas, né? Essas discussões que eu nunca gostei muito de entrar, assim, nunca tive interesse muito na época de Facebook, nessa coisa de que Nikon, né? Tinha essa briga grande, né? Depois entrou a Sony. Tem um fotógrafo que eu trouxe aqui, foi o Diego Souza. Ele falou uma coisa muito interessante, cara. A gente
se a gente fosse preocupar com a tecnicidade da fotografia e esquecer o mais importante, que é o quê? É o olhar. Ele falou assim, ele sabe tudo, ele é um excelente fotógrafo. Ele falou assim, cara, por mim, quanto mais pronta a câmera, quanto mais automatizada a câmera te for, melhor, porque aí eu não estou preocupado com luz, com nada, eu estou preocupado com o que eu estou vendo, com o quadro que eu quero montar aqui, entendeu? Boa, eu gosto disso, né? Eu acho também que é por aí. Mas então aí assim eu entrei na fotografia, né? Voltando aí por essa linha do tempo aí, entrei na fotografia digital, comecei a viajar, né? Já falei dessa viagem para a Ásia, e aí não parei mais de viajar, cara. E aí viajei pra caramba já. E dessas viagens, tem alguma assim que tu quer compartilhar que te marcou mais do que as outras, assim? Cara, nem sei, assim, esse é o tipo da coisa que é uma pergunta muito comum, né? Às vezes as pessoas, qual foi o lugar que... Eu não consigo pensar nisso, não. Porque são épocas diferentes, são experiências diferentes. Não, né? Só o né? lugar, mas assim, o rolê fotográfico mesmo, a experiência fotográfica que mais te marcou dentro dessas viagens. Tá, olha só, a gente, um pouquinho antes da pandemia, poucos meses antes de começar, eu vivi na África do Sul. Acho que foi uma viagem bem marcante, porque eu já tinha ido à África do Sul em outra época, mas eu não tinha equipamento. Pode crer. E aí ali eu estava... né, armado com o que eu podia estar naquele momento de equipamento. Então, era a lente que eu podia ter. Porque eu sou muito assim também. O melhor equipamento para você é aquele que você pode ter, cara. Eu sempre fiquei com isso na cabeça para... Então, o que eu posso ter é isso. Então, para mim, ele é o melhor. E eu vou fazer, eu estou com ele e vou tentar fazer o melhor com o melhor. Né? Então, nós fomos para a África do Sul. E aí a gente teve a oportunidade de fotografar animais selvagens, né, nativos, enfim, que são os maiores mamíferos da Terra, né? Então tem lá uma busca fotográfica hoje, meio que fosse um joguinho lá que você fotografar os chamados top 5, né, que são os 5 mamíferos maiores. Então você vai meio que nessa busca de um carro. E aí para a gente foi marcante porque nós fomos lá fazer um trabalho. A gente conseguiu fazer um contrato para fazer um trabalho em umas fazendas, em outra região. Aí, quando eu já fecho um trabalho que eu já vou para tal lugar, eu pego um trabalho de 4 dias. Eu disse, vou para a África do Sul para ficar 4 dias, fico logo 30. Aí eu faço o trabalho e vou atrás de fazer outras coisas. Aí às vezes vou atrás de fazer parcerias. E aí a gente conseguiu uma parceria com um parque que eu digo é uma reserva, na verdade não é um parque, é uma reserva natural em que os bichos são criados soltos, criados assim, é uma área extensa, enorme, e lá dentro os bichos ficam lá vivendo, se matando, se comendo, né, porque é o natural. E aí as pessoas vão naqueles carrinhos, né, a gente vê muito isso em vídeo, né, nos carrinhos, às vezes hora ou outra dá uma merda ali, um bicho se taca em cima do carro. Acho que eu vi um vídeo desse, ou foi uma foto tua, os carrinhos são totalmente abertos. É como se fossem uns carros de golfe maiorzinho, mas sem coberto, sem nada. Mesmo, se vier um bichão desse trombar num carro desse. Eu não sei. Mas é uma impressão muito curiosa. E aí... Já passou por uma situação de cagaço dessa? Não, cara... Não sei, enfim, a gente fez esse trabalho, e aí o que acontece? Esses passeios, se você for ver, é um carro que cabe acho que 10 pessoas, 10 pessoas ali e tal. E aí, nesse trabalho, cara, a gente ficou com o carro sozinho. Só o motorista, um guia que fica sentado no capô lá na frente, tem um banquinho, ele fica sentado. Só que não vejo arma, né? Não vejo nada. Então, eu não sei se ele está ali, porque ele é o cara que se joga na frente, se o bicho vier, entendeu? Não sei. E aí fomos, né? Só eu e Viviane nesse carrinho grande, né? Com o tripé amarrado ali, ou com a 400-2.8. Que, diga-se de passagem, é uma senhora bazuca de lente, né? É a teleobjetiva mais clara que tem, né? 2.8, porque a 600 ela já é 4, né? Então, ainda tem um teleconverte, então ela vira ainda uma 800, né? Tem um 2x, quando enfim, precisa, ainda tem esse recurso, né? Então, é uma lente muito boa. E aí a gente ficava com esse carrinho e o motorista amanhecia... Né, quando a gente chegava lá e dizia, o senhor quer ver o quê hoje? Né? E esse luxo eu só tinha por ser fotógrafo.
Então a fotografia foi me trazendo muitas coisas interessantes, e essa foi uma muito marcante, porque assim, eu sou um cara que sou fotógrafo, eu não sou um cara, um alemão, um sheik árabe que está lá, porque esses lugares são lugares para ricos, é muito caro uma história dessa, tipo, R$5.000 a diária de um lugar desse, a gente ficou lá de rei com passeio privado, só ia gente, só por causa da fotografia. Então a fotografia foi me encantando também, e aí eu tenho N experiência, mas essa foi a mais recente, de por ser fotógrafo, ou seja, o cara tinha que ser muito, 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 muito rico, além dos ricos que estavam lá para andar no carro sozinho. E a gente andava no carro sozinho, indo para onde a gente queria, pedindo para esperar ao pôr do sol. Espera aqui, não, vamos parar aqui, saca? Então isso é um luxo que só a fotografia podia me dar. Cara, eu vi um dos teus vídeos, eu vi que tu gravou em... que é gelado. Islândia. E aí eu vi que tu fez... Tem uma foto que eu sempre via quando a gente fazia as nossas reuniões, né, de trabalho, de projetos, que aí eu vi uma fotografia bem grande atrás, lá na tua casa, de um pássaro muito específico. E eu sempre achei aquele pássaro a coisa mais linda que eu já tinha visto. Meu irmão, que fotografia é essa que ele fez? Caralho, uma fotografia enorme de background lá na tua casa. Aí quando eu assisti o vídeo da Islândia e tu conta como foi aquela foto, é muito interessante. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho tu já foi para lá para fazer essa foto, tu já sabia desse pássaro, foi algo que tu descobriu lá. Como é que foi essa tua trip na Islândia? Não, assim, eu já sabia, já era um... Porque assim, cara, uma das coisas que me dá muito tesão nesse processo de viajar é o planejamento, que é uma coisa que eu e Viviane fazemos assim, pra gente é uma atividade massa de parceria de casal, que às vezes a gente faz à noite, no final de expediente, quando a gente tem uma viagem marcada. Pô, vamos sentar, e aí a gente estuda o lugar. Então, por exemplo, quando nós fomos para a Islândia, cara, a Islândia é uma ilha lá no Ártico, né? Pertence à Europa, a gente estuda pra caramba. Estuda geografia, estuda história, estuda localização, vê vários vídeos de pessoas que foram lá, vlogs, casais que foram... Para daí Aí a primeira conclusão que a gente chegou, a gente queria ir, ponto, queremos ir, vamos, podemos ir, aí é outra pergunta. Porque nesse caso a gente não fez nenhum trabalho, não tinha nenhum cliente, assim. Então, às vezes rola, às vezes não. Não é isso que isso é outra coisa doida. O que motiva a gente a ir em um lugar é o desejo. Quero ir, vou. Pode ser que leve 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Islândia a gente ficou 2 anos planejando. 2 anos, velho. Porque é um lugar, primeiro, caríssimo. Caríssimo. A gente só conseguiu ir porque em dado momento da pesquisa a gente descobriu que tinha uns carrinhos que a gente alugava, que não era um motorhome, aquele grandão que vai em uma família, não, era tipo, ele seria quase um doblô daqui, tamanho, acho que era da Honda, não lembro. E aí tinha uma empresa, a gente viu uma empresa que pegava esse carrinho, tirava os bancos de trás, transformava numa cama, e aí tinha um fogareiro, e aí você pode morar dentro do carro. Aí quando a gente foi ver a relação custo-benefício, aí, cara, a gente pode ir, porque a gente pode pagar. Olha só, tá? Porque se fosse pagar hospedagem e restaurante, esquece. Pra gente, esquece. Não ia ter grana para isso, não. Mas dentro do carro foi legal. Então é isso, a gente estuda tudo, e uma das coisas que a gente estuda é que tipo de bicho, né? Porque é um grande interesse meu, em particular, é fotografar espécies selvagens, né? Então, que tipo de animal a gente pode encontrar lá, né? E aí... esse pássaro, né, que aqui chama papagaio do mar, o nome dele é puffin, né? Ele é uma avezinha linda, né? Como você viu. Demais, cara. Só que ele fica numa extremidade da ilha, né? Numas como é que chama lá? Parece um pinguim mais coloridinho. Ele é da família, lá nas quebradas ele é primo do pinguim. Então, ele fica, e é curioso isso, ele fica no ponto mais a oeste da Europa. Então, você pega a Europa, a Islândia pertence à Europa, o ponto mais, se eu olhasse no mapa assim, o mais à esquerda. Ou seja, ainda era meio distante de onde você estava mesmo, né? Nossa, estou dizendo que era uma ponta que a gente pegou neve, nossa, foi uma aventura para chegar lá, né? E ele fica vários, né? Tem várias outras aves, mas ele fica lá nessa ponta de uns fiordes, cara. Tem uns fiordes, né? E aí esse bicho fica porque ele é uma ave marinha. Ele é uma ave que usa as pedras, ele mergulha no mar, ele pesca e ele volta e às vezes vai alimentar, e ele, nesse lugar onde a gente vai, onde ele faz os ninhos. Mas ele é uma ave marinha, né? Ele não vem para o continente, ele não voa na cidade. Ele é dessa pedra, desses fiordes, né?
penhascos para dentro do mar, come, se reproduzem e essa é a vida deles, né? Tem eles em outros lugares, tem eles também, sempre no norte, tem eles na Escócia, né? Tem eles acho que na Irlanda, Noruega, mas é um bicho de frio, né? De água gelada. E aí, a gente, vamos ver como é que faz para chegar lá. E para chegar lá você é totalmente fora do roteiro turístico. Se você vai para a Islândia, tem um roteirozinho turístico de 3 dias, tem um roteiro turístico de 1 semana, e isso é totalmente fora. Quase nem turista vai lá, entendeu? Mas a gente foi. Aí tem a foto. Né? Cara, muito linda aquela foto. Dentre desses animais que você já fotografou, tem um mais especial, assim? Um momento mais especial? Cara, quando eu fotografei esse animal aqui... Cara, o puff, né? E eu queria até dar uma curiosidade técnica, né? Tem a galera do audiovisual. Para a Islândia eu não levei a 400-2.8, porque ela é muito pesada. É uma lente que pesa 6 quilos, só a lente. Então sempre tenho dificuldade, e aí é toda uma outra história de passar nos aeroportos, nos raios-x, sempre eu tenho complicação, manda parar, manda abrir, né? Isso é uma curiosidade à parte, é um capítulo à parte, como viajar com equipamento de avião, né? E aí eu resolvi não ir, porque lá não vai ter muito bicho longe, né? Então pode ter o puff. E aí aquela foto, cara, eu estava com 2 lentes, eu tinha uma 100-400 da Canon. Sim. E tinha uma 70-200, só que era 4. A minha 2.8 tinha quebrado e aí eu levei uma 4, que é uma lente que eu não dava muito por ela não. Eu disse, cara, essa lente aqui não presta não. Pois aquela foto que você viu, e todas as fotos, é com a 70-200 4. Tá? Então, assim, essa lente subiu no meu... Então, galera que caramba, e a foto tá espetacular, tipo, com aquele esfumaçado, profundidade de campo, né? Tá muito perfeito aquela foto. E o que você vê é uma foto. Eu mandei ampliar, né, numa gráfica, né, um adesivo, e aí coloquei no fundo da minha... Não perdeu nada de qualidade. Aí eu gerei um TIFF, né, assim, botei ela no Photoshop e exportei TIFF, para não ter compressão nenhuma, mandei para a gráfica, veio muito boa. Caramba, muito bicho. boa. Fábio, eu queria saber para ti, quando foi o momento exato da tua vida que tu se percebeu realizando o teu projeto de vida? Teve tipo assim, em meio dessas viagens, na ruptura da informática, do Fábio formal para o Fábio mais aventureiro. Qual foi, dentro desse processo ou de vida que você vem vivendo, qual foi o momento onde tu se percebeu, agora eu estou realizando meu projeto de vida? Tá. Isso é legal, tu falou em Fábio formal, né? Porque tu viu uma foto minha, porque às vezes eu andava de paletó, né? De blazer, né? Essa coisa de tatuagem, esquece. Inclusive, essa coisa da tatuagem, para mim, foi uma grande libertação, velho, porque eu sou numa época que tatuagem, acho que todo mundo já ouviu falar essas histórias. Para mim, isso foi realidade. Né? Então, se você tatuasse, você era já excluído de qualquer coisa. Emprego, esquece. Se chegasse com uma tatuagem dessa no trabalho, esquece, entendeu? Mas, enfim, só uma curiosidade à parte. Malaquias, foram vários momentos, eu acho, porque eu não me satisfiz com nenhum para ir, então, sei lá, de repente, quando eu estava na Islândia, foi uma situação. Antes dessa época, eu fui para Costa Rica, fui para Panamá, em outro momento eu fui para o Chile. Essas viagens eu ia conseguindo com os trabalhos assim. Quando a gente decide fazer uma coisa, cara, é foda. Para dar certo, você tem que se jogar. Então, eu lembrei porque, porra, como é que tu viajou tanto sem ter grana, cara? Aí, por exemplo, eu comecei a fotografar surf. Aí tinha uma galera rica, surfistas com grana, e eles chegavam para mim e diziam assim, cara, a gente está indo para Costa Rica e para o Panamá. Somos 7 caras. A gente paga a tua passagem, paga a tua alimentação, 15 dias de viagem, paga a tua... Enfim, te paga para tu ter lá, mas tu não ganha nem um puto. Tu não vai ter gasto, mas também não vai ganhar lucro. Nada. Puta sacanagem, né? Eu acho. Mas eu fui a todas, tá ligado? Porque para mim tinha algo mais que eu ia ganhar, que deu certo, que foi essa experiência de ir a lugares e poder cada vez mais. Então, aquela relação de preço e valor. Exatamente, né? É exatamente isso. Porque, então, respondendo a tua pergunta, de repente, quando eu estava lá na Costa Rica, numa praia linda, os caras dentro d'água... Respiram assim... Os caras dentro d'água surfando e eu com a câmera aqui, cara, botava um MP3 na época aqui para ouvir. E eu dizia, cara, onde eu tô, velho? Então,
Aí esse momento pode ter sido um desses momentos, mas assim, não estou satisfeito, tá ligado? Então assim, não satisfeito. Então, o ano passado, quando a gente deu essa viagem, que a gente saiu daqui para o Rio Grande do Sul, a gente fez um trabalho na Lagoa do Peixe, que é um parque nacional depois de Porto Alegre. E aí, quando a gente decidiu ir de carro, para poder se aventurar pelo Brasil, aí fomos passando 30 dias viajando, o trabalho eram 4 dias, cara. Tá ligado? Isso é muito possível. Então, ao fazer isso, foi outro momento que eu pensei, cara, deu certo, realizei. Só que esse ano já quero fazer, esse ano a gente tem 2 viagens para Pantanal marcadas já fechamos o contrato. Então vai ser massa. Quando eu estiver lá no Pantanal, né, eu já fui em Pantanal, mas eu não tenho foto de onça. Um dos objetivos agora é ter foto, imagem de onça, né? Então tenho certeza que quando eu estiver lá e eu ver, eu vou lembrar, de repente, desse papo, pô, tá aqui um motivo em que eu disse, cara, consegui. E aí... E o passar dos anos, a fronteira tecnológica está maior, e aí você vai fazendo essas fotos hoje em dia, né? Nossa, e essa relação, isso da tecnologia é muito louco, porque, né, eu vivi essa história, né? E aí hoje você fazer foto com equipamento... E olha que eu não tenho condições de ter um equipamento top. Hoje eu estou fotografando de 7.4, né, que eu estou achando espetacular. Tem uma 7.3 também, tem uma 6.500, tem uma... Mas, até por curiosidade, eu mudei tudo, tem 1 ano mais ou menos que eu mudei... Todo o setup? Tudo, de Canon para Sony. Troquei tudo. Fui trocando, né, devagarzinho, então hoje eu só tenho lente Sony em câmera Sony. Ainda tenho Canon para uma coisa ou outra específica, como 360 e tudo, mas hoje eu trabalho e viajo com Sony, só Sony. Pode crer. E estou adorando e acho muito massa o processo de revelar, curto pra caramba, nunca participei muito dessa discussão, hashtag sem filtro, sabe, tipo assim, como se a foto só servisse e ela já saísse, pode ser que saia, mas pode ser que não saia, entendeu? Então eu acho que o processo de tratamento ali, né, eu acho muito legal. Tem um filme que eu gosto muito, que a Vida Secreta de Walter Mitty. Nossa. E aí tem uma cena, né, do fotógrafo, que eu esqueci o nome agora do fotógrafo. É o Champagne. O ator, né? O ator é o Champagne, que o personagem do Ben Stiller está indo subindo a montanha, porque precisa saber o que era a foto, onde é que estava o filme, o negativo da foto. E aí o Champagne está há horas ou dias lá no alto daquela montanha, que ele quer fotografar uma família de leopardos, algo assim do tipo, eu não lembro qual é o animal. E aí ele tá lá, a câmera posicionada, o zoom tudo perfeito, e ele olha no viewfinder lá e fala assim, isso aqui é só para mim. Pode crer. Caramba, pode bicho. Eu acho que o lance do retrato, de você retratar alguma coisa, ele também é algo muito particular, ele é muito pessoal. Eu tenho certeza que tem, tipo assim, você divulgou muitos dos seus cliques, mas tenho certeza que tem momentos ali que você guardou só para você também. Tem. É muito legal essa sensação, né, dessa coisa. Para mim, eu tenho isso assim de, às vezes, esquecer a câmera e ter isso, caralho, onde eu tô, onde eu vim parar. Eu tenho muito esse agradecimento e esse reconhecimento que eu não deveria estar ali, porque, entre aspas, o mundo em que eu vivi não me permitia. Sim, sim. Saca? Um cara sem grana como eu iniciei minha vida. Ir a esses lugares era uma coisa impossível, velho. Hoje eu diria que está um pouco mais fácil, não sei, tem a história do próprio trampo, né? Sim, eu tenho sim. amigos que estão morando na Europa porque são programadores, ou, né? Hoje você tem até audiovisual mesmo, muita gente é um novo momento de realidade, de mundo também. Mas né? não existia e tem sido muito legal para mim viver todo isso e viver esse agora. Então estar nesses lugares, para mim, é o mais importante. Por isso é que, por exemplo, numa viagem dessa para o Rio Grande do Sul, eu prefiro ir de carro do que de avião. Eu vejo mais coisas, sabe? Tu curte o processo, né, cara? O caminho. Literalmente a estrada. Porque uma coisa que eu gosto muito de estudar, cara. Outra coisa que chegou assim com a idade foi a vontade de estudar. Então hoje eu estudo pra caramba, e basicamente história e geografia. Porque isso tem a ver com os lugares que eu quero ir, né? Você se envolve na identidade daquele lugar, né? E a fotografia me ajuda nisso. Então, por exemplo, numa viagem, né, daqui
o Rio Grande do Sul. Por qual caminho você vai? Você tem vários. Você pode ir por vários caminhos. Você pode ir pelo mais rápido, você pode ir pelo mais prático, você pode ir pela melhor BR, enfim. Pela melhor, o que vai te dar melhores vistas. Você pode ir de BR, né, todo tempo numa BR, uma 101 direto até lá. E aí, essa coisa do escolher, cara, é que é muito forte. Tu abre o Google Maps aqui, aí olha, peraí, se eu vier para cá, peraí. Aí a gente, nessa brincadeira, fomos bater na Serra da Canastra, cara, em Minas Gerais. Que lugar fantástico, cara. Aí quando eu tô lá, eu fico pensando, pô, quanta gente massa eu conheço que não conhece esse lugar. Sabe? Eu tenho essa mesma sensação quando a gente foi no Jalapão, Chapada das Mesas. Aí eu tento motivar a galera, saca assim, porra, bicho, trabalha menos e viaja, velho. Saca? Esse é um outro capítulo do que eu faço com as fotos e tal. Não faço muito em Instagram e tal, porque eu não tenho competência. Posso para ser essa coisa de influência e tal. Realmente, talvez pela... Não sei porquê, eu não me acho competente para fazer isso, né? Mas acho legal botar uma foto lá e quando as pessoas perguntam o lugar e aí... Nossa, tem muita gente que entra em direct comigo e tal. Cara, estou afim de ir para tal lugar, eu vi que tu tem uma foto. Meu irmão, eu passo 3 dias escrevendo coisa, saca como ir, por onde ir. Aí, vários amigos já sabem, quando vão viajar, me consultam. Então, assim, quem tiver... eu faço isso com o maior prazer mesmo. Pô, tá afim de algum... Veio lá no Instagram. Não, aqui algum lugar... na descrição aqui do vídeo vai estar lá a sua rede social. Pronto. A galera vai te encher lá. Pronto. Sério, eu faço com o maior prazer. Saca? Porque faz parte do meu propósito. Fazer com que pessoas conheçam aqueles lugares da forma legal de conhecer. Eu digo da forma legal, cara, porque essa coisa do turismo é muito louco e muito estranho, né? Já entrando por outro... Então eu tive no Havaí, né? Eu tive muito lugar massa, velho. Foi foda. Como, né? Como, aí se for dizer como, é um outro programa, porque eu cheguei no Havaí muito foda. Mas enfim, fui pro Havaí. Aí eu vi uma cena no Havaí que era muito doida, que era o seguinte, tem muito japonês no Havaí fazendo turismo, né? Aí eu vinha num carro e aí tinha um ônibus parado assim, numa praia linda, cara, areia branca, um negócio espetacular, coqueira, enfim, paraíso de filme. Aí eu fiquei observando, os japoneses paravam o ônibus, aí desceram com as maquininhas, aí voltaram tudo para dentro do ônibus para ficar vendo as fotos. A coisa mais massa que a gente tem possibilidade de fazer na vida chama equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio. Se você conseguir manter para qualquer coisa, da gastronomia, não posso comer muito, o equilíbrio em tudo. E nesse caso, velho, e eu sou suspeito para falar da história de fotografar o lugar, porque eu vou fotografar, claro. Né? Essa história do japonês eu falei porque os caras correram para dentro do ônibus, né? Foi uma situação inusitada, né? Porque já foi o pico do exagero, né? Mas, por exemplo, agora na Canastra, cara, eu e Viviane, a gente marca uns lugares, vê umas imagens no Instagram, é assim que a gente faz muito, né? Quando a gente tá... Se eu tô girando aqui no Instagram, aí eu vejo uma cachoeira bonita, não sei nem onde é, no planeta. Não, eu vou atrás da localização. Algumas pessoas botam, quando não botam musiquinha, ou então botam a localização. Aí com aquela localização, às vezes só o nome da comunidade, eu acho no Maps. Aí no Maps eu vou lá e salvo. Se pegar meu Maps, cara, tem ponto no planeta inteiro. Vai que um dia, Mongólia, vai que um dia eu vou. Então eu vou guardando esses pontos, né? E aí, por exemplo, agora na Canastra, que a gente tinha umas cachoeiras que a gente queria fazer, cara, tem esse lado também, a gente vai curtir, mas eu vou carregando um tripé, porque eu quero fazer longa exposição, eu levo câmera, levo lente, levo uns 600, levo uma caixa de filtro, aí chego lá, tem um bocado de gente, aí eu tenho que esperar as pessoas saírem, ou então ver se porque eu não quero incomodar ninguém para dizer, afasta, não, aí eu vou para um lugar, fico esperando. Então eu estou ali muito com função da foto, mas enquanto isso eu fico curtindo, pode ir, tome banho, vá lá, relaxa, entendeu? E aí eu faço a minha foto. E aí, às vezes, essas fotos eu até esqueço, cara. Se for ver meu Instagram, assim, não tenho essa constância. Hoje em dia é teras e teras de HDs. Cara, a gente tem muito HD. Véio. A gente tem tudo. Eu e Vivi, a gente nunca perdeu nada. Eu tenho conteúdo da minha primeira câmera, dessa primeira fotinha, saca? Eu tenho tudo guardado. Vários HDs. E hoje a gente está colocando tudo no Google Drive. Sabe, a gente deve ter já uns 10 teras no Google Drive. Está subindo tudo, cara. Devagarzinho está subindo tudo. Tudo nosso tem 2 HDs.
no mínimo. Até porque deve ser uma dor no coração se um HD desse queima, né? Alguma coisa Nossa, tipo. porque aí a gente tem outro. Tanto que você trabalha com a gente também, você sabe que a gente pega, né, os conteúdos, vão para o Drive, hoje a gente reorganiza tudo. Né? A organização é um outro capítulo à parte que, cara... Não, você vai ter que vir aqui várias vezes, já está definido já vão ter várias temáticas. E Fabão, a gente está quase se encaminhando para o fim, mas eu queria te fazer duas perguntas, e você pode responder elas e dar um sentido, um motivo. Que lugar você ainda... Eu sei que deve ter vários lugares, mas que lugar, você pode citar um lugar no Brasil e um lugar a nível mundo que você ainda quer muito estar, para fotografar ou mesmo para turistar? Tá. Você pode dizer e por quê? Vou procurar um. Mas vamos lá. No mundo... Tá. O Congo, na África. Ponto. Quero fotografar o gorila da montanha. Isso é uma ideia. Já achei agência, já vi como chega, só que com a pandemia, e agora está em guerra civil lá, complicado pra caramba, perigoso, né? Tem vários, enfim, mas é um lugar. Tem vários, né? O pessoal tem vários, mas lembrei desse. Sim, sim. Né? Por realmente ser um lugar... Gorila da montanha. Gorila da montanha, que é uma espécie que hoje está restrita somente no Congo, na Uganda, em Uganda também tem, né? E talvez seja uma opção, se não der para ir no Congo. Só que no Congo tem um vulcão também, que aí você junta duas coisas. Mas assim. Tem um parque onde tu vai poder ir, ou tu vai meio que se embrenhar para poder fotografar? Tem um parque, uma área de proteção, uma área de reserva, enfim, uma área de proteção. E que esse gorila fica lá. E que eles ficam lá, mas eles ficam soltos, né? Você tem que ir, mas vai com guia, né? Tem toda uma história, tem várias... Eu já pesquisei isso tudo, então você fica ali na sua, o bicho aparece, o bicho começa a aceitar você, tem uma situação assim de talvez adrenalina. Pela saca, assim, mas pelo menos não vi nunca nenhuma história assim, exagero, né, um ataque, uma coisa assim. Não rola. Não vi, pelo menos. Então isso me dá uma... Tem algum bicho, algum animal selvagem que... Puxa, agora eu tô gelando aqui, mas eu vou fazer a foto. Eu tô gelado, mas eu vou fazer a foto. Cara, tem uma situação que eu esqueci em alguma outra pergunta tua. Eu fui pro Nepal, tá? Estive lá pela Cordilheira do Himalaia. Só que eu fui pro Nepal com o objetivo de fotografar o tigre asiático, que é aquele tigre, da Shell, né? Que hoje está super restrito à Índia, Nepal, Butão. Eles estão muito presos ali entre uma floresta que tem entre o continente se desenvolvendo, né? A Índia e tudo, e o Himalaia. O Himalaia imprensa todo mundo, tem uma floresta um pouco abaixo. E no Nepal chama Planície do Terai, é uma região, então a gente alugou um carro, eu e um amigo, biólogo, e aí a gente foi atrás desse... Então a gente teve algumas situações de medo nesse sentido, porque a gente via andando no meio da mata com um guia, e aí a gente via, né, garras nas árvores, ele afiando, via, né, cocô, mas a gente não chegou a fotografar o bicho, não conseguimos, então foi uma viagem que não teve sucesso nesse sentido. Mas esse eu acho que foi a que eu tive mais situação de medo com espécie, com bicho. Agora, medo mesmo de situação foi na Islândia, quando a gente pegou uma nevasca. Quem quiser ver, vai lá no esse eu assisti, tá lá no canal lá, foi tenso. Foi tenso. Assim, eu gosto de dirigir, né? Mas dirigir com gelo e neve, nevasca, e foi muito doido. E é um dos episódios lá do nosso... Aliás, só abrindo um pouquinho antes de terminar, a série da África do Sul e a série da Islândia, elas também estão na plataforma do Povo Mais, né? A gente fez uma parceria com o Jornal Povo, né? Que é uma plataforma de streaming do Povo, de notícias, só que é por assinatura. Então, está passando lá as séries, né? Então, quem tiver aí o Povo Mais... Eu achei isso muito legal, mas assim, nesse sentido... alguém, tipo, eu sou cearense, né? Um cearense que produz um conteúdo, né? Interessante, bacana, legal. E a gente está comercializando numa plataforma cearense também. Então, acho que essa relação, cara, se isso pega, ia ser muito bom. A pessoa, todo mundo poder produzir coisas, porque tem aonde sair, né? Claro tem que aplicativo para celular desse streaming? Tem,
agora tu me pegou. Onde é que eu consigo assistir? Se o Povo Mais é só só pela internet? Se tu entrar nos canais do Povo, né? Nos navegadores, no site, vai ter, eles anunciam isso, é como se fosse na verdade é uma assinatura, é um conteúdo pago do conteúdo do Jornal Povo. Tem vários documentários muito interessantes que o próprio jornal produz. Então, já é uma plataforma que já tem uma sobrevivência de conteúdo da própria equipe do jornal, né? Tem lá o Dimitri Túlio, Chico Marinho, que é uma galera que comanda uns documentários bem legais sobre o Ceará, aquela queda do avião que matou o Edson Queiroz. Sim. Tem um documentário muito interessante daquela história. Só que aí agora eles abriram para conteúdos de fora. Essa é a diferença, entendeu? Então, hoje eles estão passando o nosso conteúdo. Então, a gente já negociou a África do Sul, que é o que já foi lançado, e eu acho que em março lançam da Islândia, tá? E aí a gente está agora terminando de produzir um do Chile, que a gente teve no Chile agora esse ano. Também vai sair aí alguns videozinhos para o YouTube, né, que a gente começa a colocar. E esqueci a outra pergunta, a outra história. Então, o medo, né? Só do medo. O lance do medo foi esse do tigre. Do tigre, foi bem Teve intenso. um lance com o elefante que eu acho que eu vi também nas tuas redes sociais, alguma coisa assim. Teve. No Nepal também teve. A gente não encontrou o tigre, mas a gente encontrou o elefante asiático. Ele é um pouco menor do que o africano. E a gente... Foi bem intenso, porque era no meio da mata, e o elefante tem uma característica que se ele impregnar com você, ele corre atrás de você e ele pega e ele mata. Ele não aceita qualquer coisa. Se você subir numa árvore, ele derruba a árvore e ele pega. Isso é obstinado. E aí a gente conseguiu fotografar, tinha um filhote, a gente ficou meio tenso, mas foi de boa. Um medinho, não foi pra cima de vocês? Não. E na África, cara, essa coisa de estar naquele carro, por mais que o carro seja aberto, não sei, eu estava tão abobalhado vendo aqueles bichos, cara, que me senti o cara mais seguro do planeta, entendeu? Não sei o que acontece, porque o bicho pode, né? A gente tem lá, quem for ver, tem lá cena, a gente tem cena de um casal de leões né, comendo um gnu, né? Negócio bem pesado até assim, ele devorando. Então, né, quando a gente chega, o bicho olha para você assim, olhou para mim, né? E nada impede que ele saia andando ali, pule no carro e ninguém vai dar conta, se entendeu? eu tô andando aqui, um leão com a boca toda ensanguentada, olha pra mim, eu desapareço nesse momento. Pois é, nesse momento eu tava tão... Porque, como fotógrafo, você vê uma cena daquela com a 400-28 na tua mão, entendeu? Porra, caramba, tu é doido mesmo. Tu esquece, e aí, tipo esquece assim, o medo, saca? O Congo, para fotografar o gorila gigante lá, é um local. E no Brasil? Ah, tá. No Brasil, caramba, no Brasil tem também muitos lugares, mas... Você já falou aqui do Pantanal, né, da onça, mas pode ser outra aí. Né, vou realizar esse agora, esse está perto, né? Enfim, muitos lugares, mas me ocorreu agora que a gente está tentando fechar um trabalho no Pará, e seria a selva amazônica. Eu já tive, né, a gente já teve uma experiência na selva amazônica, num hotel de selva, né, foi uma experiência bacana também, por ser fotógrafo, né, o cara te dá um barco e diz assim, vai para onde tu quiser, pega um guia e diz, porque ele quiser ver, só fotografia me dá esse luxo, nem dinheiro do mundo me daria, entendeu, né, porque nem existe esse serviço privado assim sabe, para fotografar o que quiser. Mas eu gostaria de voltar, talvez para outra região, na região amazônica é muito grande, para ver mais bicho. Eu acho que eu vi pouco bicho nessa viagem. Enfim, eu acho que era isso aí. Tem muitos lugares, mas eu acho que era isso aí, né? Cara, que bom que você veio aqui. Me fala um pouquinho dos teus projetos agora. O que é que você tem de projeto? Eu vi que você está... Quem abrir o teu YouTube vai ver que tem muito projeto lá, o próprio projeto Pesca e outros projetos que você vem desenvolvendo. Eu queria que você me falasse um pouquinho desses projetos e o que a gente pode esperar para encontrar de projetos teu aí. Tá. Você falou do Povo, da parceria do Povo, que também é muito legal. Na verdade, a gente é bem né, parece que a gente faz uma coisa muito, sei lá, diferente, não sei, mas porque realmente a gente vai a lugares, essa é a diferença. Mas nós somos, né, eu e Viviane, nós somos sócios numa produtora audiovisual, como a sua, como... Né, de vários amigos que temos, que chama Barong, né? Essa produtora, ela já tem aí, né, essa minha história de vida, né, uns 20 anos aí, e nós trabalhamos para clientes. O que acontece é que nós hoje chegamos, isso também é uma coisa muito doida para se falar, a gente
chegou num momento em que a gente escolhe o cliente. Eu não estou falando isso, e isso pode soar estranho, né? Não pode nem cortar como se fosse uma borsalidade. Eu tenho tanto cliente que eu escolho o cliente. Não é nesse sentido de ter muito cliente, não. É no sentido de só fazer aquilo que a gente quer ou que a gente acredita. É só isso, entendeu? Então, e é legítimo. Mas na minha vida não era assim, não. Meu irmão, quer que eu filme o quê? Quer que eu faça qualquer coisa? E isso foi válido para eu aprender e tudo mais, fazia coisas que eu não estava afim de fazer, ou porque não queria fazer, e hoje por algumas coisas que eu não acredito mais. Hoje vocês selecionam pelo perfil da própria produtora de vídeo. Cara, quando você chega, né, e aí eu vou falar mais na questão da idade mesmo, vou voltar a essa história, você aprende muita coisa, isso é legal da idade, eu acho bem legal, e você começa a querer, no meu caso, a querer fazer as coisas cada vez mais certo e cada vez mais no que acredita. Então eu acredito nisso, então é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou trabalhar. Então nesse sentido a gente hoje está focado e direcionado para, vamos chamar de nicho, né, essa palavra que é muito comum, que é a área de conservação de espécies e projetos socioambientais. Então hoje a gente só busca contratos com instituições, ONGs, governos, pode ser, que tenham serviços nessas duas áreas. O que é conservação de espécies? Então, por exemplo, nós temos um trabalho agora no Rio Grande do Sul. Esse trabalho que a gente fez agora foi documentar uma espécie que chama de aves limícolas. São aves que migram do Canadá para cá. Então, tem toda uma história na biologia e hoje nós documentamos para essas instituições. Então, por isso que a gente foi no Rio Grande do Sul, porque a ave vai para lá, a ave passa aqui, a ave vai no Maranhão. E a gente saiu atrás dessa ave, cruzamos o país atrás dessa ave. E alguém paga isso. Então, isso é que eu digo que a gente sabe que tem cliente nesse nível. Agora, tu imagina, tu abrir uma produtora e dizer assim, eu vou atrás de conseguir um cliente que proteja um papagaio não sei aonde, entendeu? É isso que a gente faz hoje. Então, hoje a gente só trabalha com projetos nesse sentido. E aí nós fomos ficando experientes em produzir vídeos documentários. Então, hoje nós somos uma ONG que trabalha com isso. E aí, dentro dessa linha, né, vocês vão ver nas nossas redes sociais, a gente tem uma série de trabalhos para governos, enfim. E temos contratos hoje feitos, temos contratos sendo fechados, e aí esse contrato nos leva a viajar. Ponto. Como novidade, há 3 meses, mais ou menos, 4 meses, nós lançamos um estúdio de animação 2D, que chama Barong Anima, que tem também lá no Instagram. Porque a gente viu que esse mercado, olha só, a gente está construindo um mercado. Então, por acaso é esse que a gente quer, mas pode ser qualquer mercado que você, então você está aqui agora, você vai construir o seu mercado. Essas instituições, a gente percebeu que elas tinham necessidade de um formato mais didático para passar seus conteúdos, que é animação. Essa ave, né, migratória, ela sai de uma baía no norte do Canadá, para não sei aonde, chega, saca? Então isso a gente só conseguiu fazer legal com animação. Então nós somos uma empresa, temos colaboradores, nós trouxemos para a equipe uma ilustradora muito boa, um motion graphics também, né, temos ainda os freelancers. Então hoje a gente tem, a nossa novidade hoje é a Barong Anima. Então lançamos, já temos vários clientes, foi bem aceito, bem legal. E nós temos, esse ano a gente vai ter algumas novidades nesse sentido, a gente vai viajar, pode ser que a gente vá para o Congo, não sei, a gente é muito doido, a gente não sabe para onde a gente vai. O que já tem certo é o Pantanal, a Bahia em março, a gente tem um trabalho também, mas não sei o que vai vir mais, né? E em março a gente está lançando uma novidade, que é uma história também que eu já tenho, mas esse eu vou deixar um segredo para poder voltar aqui. Entrega aqui para a gente, cara, exclusividade. Esse eu vou deixar para a gente falar outra vez, porque é um material, enfim, é uma ideia que a gente está fazendo que está ligada a YouTube também, mas isso aí está ainda... Vou querer saber em off, viu? Tá, pode crer. Cara, brigadão por ter vindo demais. Eu adorei demais esse papo. Por mim, a gente ficava conversando aqui a tarde toda. Rapaz, foi mal aí que eu viajo pra caramba, né? É porque é muita história aí. Faz difícil... um tempinho que eu quero te trazer aqui, né, bicho? Mas deu certo, né? Que bom. Deu certo. E é bom que você vai vir, tem a oportunidade de vir mais vezes pra falar um monte de outras coisas que a gente não falou aqui, né? Tranquilo. Cara, pra mim, só agradecer mesmo. Assim, pra mim é legal, eu gosto dessa possibilidade de conversar.
e, sei lá, poder trocar essa ideia, de repente contribuir para alguém. Assim, essa é outra coisa da idade, né? Você fica querendo ensinar, né? Dar uma história, mas... E foi maravilhoso, cara. O papo foi muito bom. Até o nosso próximo episódio. Se você ficou até aqui e não deu like no começo, tenho certeza que você vai deixar seu like agora, porque esse episódio foi sensacional, gente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Fábio, da Barong, dos projetos. E eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo, na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Valeu, pessoal!